Olá, meu nome é Frederico Braida, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído. É um grande prazer participar dessa quarta edição do Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Neste ano, nós vamos apresentar o trabalho intitulado Arquitetura Bancária, Valorização da Memória, Ressignificação e Novos Usos. Esse é um trabalho orientado por mim, desenvolvido pela mestranda Janércia, em coorientação com o professor José Gustavo Abdala. Olá, eu sou Janércia Alves, mestranda no programa de pós-graduação de Ambiente Construído da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos aqui apresentar o trabalho sobre arquitetura bancária, valorização da memória, ressignificação e novos usos. Este trabalho tem por tema a arquitetura bancária e as transformações ocorridas ao longo do tempo. Mais precisamente, as que ocorreram do início do século XX até o momento atual, destacando-se a presença e permanência dos edifícios bancários, a simbologia institucional e o ressignificado dessas obras nas cidades onde elas se situam. Também as suas novas formas de adequação à contemporaneidade. Considera-se em especial a perenidade das edificações de cunho histórico, as quais deixam importante legado temporal à sociedade, ainda que seja admitindo novos usos aos seus espaços. Como problema, trazemos qual é a lógica subjacente à ressignificação das agências bancárias ao se verificar novas funções para esses espaços e, consequentemente, novos significados. Trazemos também, segundo o Café, que o conceito de lugar, ele compreende um conjunto de informações físicas e simbólicas relacionadas a uma identidade particular e à existência de um espaço específico que se opõe à ideia de sítio genérico. Ele aponta o lugar como ambiente identitário, que é configurado por um conjunto de especificidades que constituem o seguinte contexto: o contexto histórico, social, político, econômico, cultural e físico, englobando inclusive aspectos sensíveis, empíricos e simbólicos. Já para Jacobs, ela considera a manutenção e a renovação dos prédios antigos, trazendo então novos usos. As transformações e conversões incessantes em prédios urbanos antigos, só com muito esforço, podem ser chamadas de paliativas. É mais como se uma matéria-prima estivesse sido encontrada no lugar certo. Ganha-se um novo uso de uma maneira que nem teria surgido. Então, os novos usos revitalizam os espaços, criam possibilidades, prolongam suas marcas nas sociedades. Já segundo Kiel, a memória é filha do presente, mas o seu objeto é a mudança. Portanto, se lhe faltar o referencial do passado, o presente permanece incompreensível e o futuro escapa a qualquer projeto. Sem a memória, a mudança é alienante, é desagregadora, é ela que funciona como instrumento de identificação, conservação e desenvolvimento. Para Abdala, a agência bancária apresenta-se como instrumento mediador de atividades econômicas, importante templo representativo de desenvolvimento econômico para a sociedade. Embora essas edificações, das quais iremos tratar, estejam presentes nas cidades, os espaços que elas ocupam vêm sendo transformados e ressignificados na atualidade, em decorrência especialmente do permanente aprimoramento tecnológico. Surgem, então, através dessas instituições, novas formas de prestar o serviço entregue à sua população, como o tipo de serviço prestado via e-banking, contribuindo dessa forma para a obsolescência dos processos de trabalhos convencionais que ocorriam nas grandes sedes bancárias. Temos como objetivo principal, então, evidenciar a transformação da arquitetura das agências bancárias face à remodelagem de seu uso segundo as novas demandas contemporâneas.
Como metodologia, utilizamos de pesquisa bibliográfica e iconográfica de caráter qualitativo. Trazemos como objeto empírico de estudo 3 agências bancárias, 2 nacionais e uma internacional na Inglaterra, que foram selecionadas por terem uma característica arquitetônica de valor histórico, de valor simbólico e de terem sido ressignificados os seus espaços. As mudanças, elas são correlatas ao sistema bancário a nível mundial e amparam-se, portanto, nos avanços tecnológicos pertencentes e comuns à atividade bancária, que acompanham os mercados mercadológicos nos quais ela se encontra inserida. Seus projetos originais são de uso bancário e que se transformaram para atender novas funções, criando não somente novos significados, mas, sobretudo, permitindo a sua permanência e identidade da sua arquitetura. As edificações estudadas são o Centro Cultural Banco do Brasil, Banespa, no Farol Santander, e o Midland Bank, em Londres, na Inglaterra. Todas essas edificações foram edificadas na primeira metade do século XX e são representativas em seu contexto, em sua localização, ocupando espacialidade de destaque no centro das cidades. Os usos atuais, eles ocorreram ao final do século XX e início do século XXI, época de forte crescimento tecnológico. Os projetos tiveram análise fundamentada segundo os critérios de localização, cidade e bairro, segundo os aspectos arquitetônicos, que foram estilo, data de construção e quando se deu a reforma, e especialmente pela carga simbólica de suas edificações, perpetuando sua arquitetura icônica. Para que esse estudo tivesse o resultado trazido, nós trabalhamos em cima de critérios de preservação, que consideram os aspectos estéticos, históricos, educacionais, memoriais e simbólicos, assim como as motivações científicas e o amparo estético, segundo Kiel. Para o restauro, segundo Kiel, ele deve ser um ato crítico, não só um ato operacional, e trabalhar projeto e criatividade dentro do trabalho de restauro. Como reutilização, temos técnicas de revitalização, de reforma, de reciclagem, de retrofit na construção, permitindo, portanto, a preservação da memória e a identidade. O que leva à transformação, inexorável à própria sobrevivência ou até mesmo pelo surgimento de novas e substitutivas atividades. Portanto, as agências bancárias aqui apresentadas trazem novos usos e significados. Para Abdala, simbolicamente, as grandes agências bancárias contextualizam o poderio das instituições financeiras, significativas para a sociedade. Para Lynch, a força da imagem aumenta quando o marco coincide com uma concentração de associações, tornando esse marco significativo. Para Café, as transformações sujeitam-se às mudanças no espaço da cidade diante da complexidade dos fenômenos urbanos contemporâneos. E para Braide e Nojima, a função simbólica pode vir a se tornar principal, eliminando quase por completo a função anteriormente predominante. Temos inicialmente as imagens do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, que teve a sua inauguração como agência bancária em 1906 e a sua transformação em centro cultural com inauguração em 1989. A arquitetura é de característica neoclássica. Temos aqui as fachadas e a vista interna da cúpula do CCBB. Temos também aqui o Farol Santander, que hoje tem o Bar do Cofre, situa-se em São Paulo. A inauguração desse edifício deu-se em 1947 como Banco do Estado de São Paulo, Banespa. É de estilo Art Deco, inspirado no Empire State Building. Hoje ele atua como Centro Cultural do Banco Santander. O Banespa foi incorporado pelo Santander no início do século XXI, e ele também traz, em 2019, a inauguração do uso do cofre como bar.
Temos como agência internacional o Midland Bank, de Nid, em Londres, cuja inauguração como agência bancária se deu em 1924 e passou por 10 anos sem nenhum tipo de ocupação, sendo transformado, então, em um hotel e traz como arquitetura a barroca eduardiana. Como resultado da discussão, temos um quadro representando o estudo, onde vemos as datas das edificações, quando se deu a reforma, qual uso novo é dado a essas instituições, a localização, todas elas são pertencentes ao centro histórico de suas cidades, os arquitetos, as dimensões normalmente são de grandes dimensões, o Farol Santander caracteriza-se pela sua verticalização, e os estilos arquitetônicos, todas são edificações consideradas símbolos e ícones, mas pertencentes a estilos arquitetônicos diferentes. São edificações que se deram posterior à Segunda Revolução Industrial, que é uma época de transformação econômica e social muito forte, o que levou ao fortalecimento do sistema financeiro internacional, apoiado pelos bancos, trazendo, então, a implantação de agências bancárias em localizações privilegiadas, que ainda se mantêm nos mesmos espaços. Trazem, portanto, uma carga simbólica para essa imagem da instituição, através de poder, personalizando poder e segurança. Outra característica importante é que essa reforma acaba ocasionando a revitalização dos locais ocupados, trazendo um diálogo de transformação nas localidades urbanas. Como considerações finais, entendemos que passado e presente podem conviver de forma harmônica na cidade contemporânea, onde novas funções surgem a despeito da forma para a qual as edificações foram erguidas. Ao se respeitar o passado, concede-se ao futuro a chance de se compreender, de existir e de transcender as permanentes transformações. Preserva-se, portanto, a memória, reafirmando a inextinguibilidade do significado e da função simbólica diante de um mundo em constante transformação. Bom, para o final desse trabalho, gostaríamos de deixar o nosso convite para a leitura na íntegra do artigo, e caso também tenha interesse de saber um pouco mais sobre o tema, de acessar o nosso artigo intitulado De Agências Bancárias a Centros Culturais. Deixamos aqui, em nome de todos os autores, os nossos agradecimentos.